religião, eu creio que a gente é ensinado desde criança, né, a seguir uma religião, a maioria dos brasileiros. Mas algo acontece quando nós temos essa tal da experiência. Fala comigo, experiência. Isaías 53, no verso 1, diz: quem creu em nossa pregação? Quem acreditou? E aí a segunda pergunta, que fala dessa experiência: a quem foi revelado o braço do Senhor? E no verso 2 ele começa a profetizar sobre Jesus. Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Jesus não era uma pessoa bela, ele não chamava atenção fisicamente. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então esquece aqueles olhos azuis. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem pode dizer amém? E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o verso 5: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Oh Deus, obrigado pela tua palavra poderosa. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos receber tudo que o Senhor preparou para a tua igreja nessa noite. É minha oração, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Você que não viajou, né? Que está aí no feriado com a gente, você que está ligado com a gente pelo YouTube. Hoje foi um dia que eu passei meditando muito na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele andou no nosso meio e produziu tanta revolução na história da humanidade. E comecei a ponderar quem eu era antes de ouvir a pregação. Que pessoa, que alma tinha aqui dentro? Quem estava aqui dentro quando eu andava sem Jesus? Em que perdição eu havia me metido? Quantas loucuras! E comecei a perceber que, a partir do momento que eu entendi essa pregação, quem creu na nossa pregação? O profeta perguntando. Na verdade, quando o homem ouve essa pregação, essa palavra, e essa palavra prende a tua atenção, porque quantas vezes eu já tinha escutado aquela pregação e ela não fez diferença nenhuma para mim? Quantas vezes? Né? Quantas vezes a gente ouve a palavra e a palavra não tem efeito nenhum para a gente? É mais um discurso religioso que a gente ouve com aquela impaciência normal, né, de quem está num culto religioso. Mas tem um momento em que aquela palavra parece que encontra um lugar no nosso ouvido e encontra um espaço no nosso coração. E a gente não entende como, a gente abre a guarda. Eu creio que aqui que está a chave da coisa. Que momento é esse que você abriu a guarda, que a palavra entrou? E ela começou a fazer um efeito diferente, até então ela não fazia. Então essa palavra, ela coloca o homem numa encruzilhada. A encruzilhada, se ela vai ouvir, receber esse chamado do Criador, porque na verdade toda pregação, em qualquer momento, é o Criador usando um ser humano para chamar o homem de volta para Ele. Sempre. Toda palavra pregada, seja ela em qualquer lugar, numa conversa a dois, num bate-papo entre amigos, aqui mesmo nesse momento que a gente está meditando a Bíblia, todo momento que alguém está pregando, pode ter certeza, o Criador está querendo falar contigo.
Mas é interessante essa coisa da pregação. A pregação, a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Pregação, para pensar, é uma doideira, né? Como é que a minha vida vai num rumo, de repente eu escuto um negócio e aquilo muda o rumo completamente da minha vida, eu vou para o outro lado. É isso que aconteceu comigo. Eu tinha todo um projeto, eu tinha todo um norte, eu tinha toda uma decisão, eu planejava, projetava, né? Eu me recordo que eu e Gisela ficamos noivos, né? Fiquei 2 anos noivo, porque eu já estava me formando, mas eu não conseguia emprego, me formei em engenharia em 83, e 84 foi um dos piores crises que o Brasil viveu, e eu morava no Rio de Janeiro, mas graças a Deus já estava convertido, e eu sabia que Deus tinha controle na minha vida. Agora, quando essa encruzilhada chega no ouvido do homem, nós percebemos uma passagem do Velho Testamento, que o chamado de Deus é que o homem volte. Fala comigo, volte. Volte para onde, né? Por quê? Porque cada um de nós tem a semente divina dentro de si. E quando o homem descobre essa semente, ele começa a buscar a origem dessa semente. Deus está aí dentro, latejando dentro de você. Quando você entende, ouve essa energia que está latejando em você, e você começa a buscá-la, o significado, o que é isso? É a saudade do Criador. É o teu Pai eterno que colocou algo dentro de você, para que você nunca esqueça dele. Na tua história, alguém vai chegar no teu caminho e vai lembrar que tem uma semente aí dentro, e vai te chamar de volta. Em Jeremias capítulo 6, no verso 16, assim diz o Senhor, aqui o profeta Jeremias, não é mais Isaías: ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Verso 17, também eu pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atento ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Hoje aqui eu sou um atalaia. Eu estou trombeteando aqui. Só que a trombeta é a palavra. Não é a minha filosofia, nem a minha retórica, nem a minha eloquência. É a palavra que está ecoando da minha boca. E ela está ecoando como uma trombeta, uma corneta do céu, dizendo para você, é tempo de encontrar o caminho. Quantos podem dizer aleluia? Porque aqueles que ouvem, né, como ele diz aqui, né, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Quando o homem começa, a palavra antiga no hebraico é a mesma para eterna. Então perguntai, quando o homem começa a descobrir que ele é eterno, e essa coisa dentro dele começa a dizer, peraí, perguntai pelo caminho, como ele diz aqui, pelas veredas antigas, ele está dizendo, quando o homem começa a acordar para a eternidade, ele começa a querer algo mais, ele quer descobrir, que caminho é esse? Como é que eu faço? Aonde que está esse caminho? Porque, amados, quando o homem escuta Deus, e aquela palavra bate aqui dentro, eu creio que esse processo nunca para. Todo dia a gente se converte um pouquinho mais. Quantos podem dizer amém? Todo dia a palavra vem para te trazer algo novo, para te trazer algo mais forte, para te convencer de algo que tá estragando você, que está te desviando do caminho. E aí, querido, quando esse processo, quando o homem realmente fala, não, eu quero o meu Criador de volta, eu quero buscá-lo, eu quero encontrar com Ele. Aí tudo começa aqui dentro. Fala comigo assim, tudo começa na alma. Fala para mim, tudo começa na alma. Porque é na alma que o homem se perde. É na alma que o homem odeia, é na alma que o homem inveja, é na alma que o homem é soberbo, é arrogante, é na alma que ele se perde, é na alma que ele rouba, é na alma que ele engana. O homem se perde aqui dentro, na alma. Então, o único lugar para você se achar é na tua alma também. Da mesma maneira que o homem se perde na alma, é na alma que ele se acha. É quando você tem essa decisão, eu vou voltar. Eu vou buscar o meu Criador. Eu vou buscar as veredas antigas. Eu vou buscar as veredas eternas. E olha o que ele diz aqui no Jeremias, né? Ele diz assim, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei o quê? Descanso para a vossa alma. Que caminho é esse?
que a gente encontra descanso para a alma. Porque a questão toda é na alma. A alma que é angustiada, é a alma que fica oprimida, é a alma que fica viciada. A alma, o problema é aqui dentro. Por isso que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. De que adianta ganhar tudo que eu tenho? Às vezes nossos focos estão tão errados, né? E João capítulo 14, verso 5. Que caminho é esse, né, que se encontra descanso para a alma? Eu creio que se eu me converti é porque eu entendi que o evangelho não era evangelho religioso, mas era evangelho de restauração da alma. Porque tinha tantos lances estranhos aqui dentro que eu não equacionava, mas quando eu comecei a ouvir o evangelho, eu comecei a perceber que aquilo curava meu coração. Aquilo começava a tirar traumas fora, começava a equacionar as inquietações de vaidade, de inveja, escravidão interna. Deus quer se revelar a você para acabar com toda a escravidão na tua alma. Em João 14, verso 5, tem uma conversa entre Tomé e Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Fala comigo, como saber o caminho? Aí ele diz, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante essa coisa de Jesus, né? Fala comigo, Jesus. Jesus, ele, como diz a Gisela, né? Ele diz a inclusão só se dá pela exclusão. Só Jesus inclui. Então, na verdade, tem que se excluir todos os outros caminhos. Só Jesus inclui você no reino. Então, Jesus é o inclusivo que você tem que escolher na exclusão. Depois você vai escutar e vai aprender o que eu estou falando. Enquanto você achar que todos os caminhos levam a Deus, você não descobre que Ele é o caminho que leva ao Senhor. Diga, Ele é o caminho. Eu tenho me apaixonado por Jesus cada vez mais e apaixonado por pregar sobre Ele. Porque eu entendo que esse homem, ele veio nos libertar realmente do que interessa. E quando o homem se rende a Jesus, esse que é o problema. O homem é arrogante, ele é prepotente, ele não quer se render a Jesus. Então ele crê nas filosofias, ele crê nas conversas bonitas, ele não quer se render a Jesus. Não, Jesus não, pelo amor de Deus. Não, tem outras pessoas para eu me inspirar, tem outros filósofos inteligentes, tem outros homens sábios. Não, só Jesus é exagero. Enquanto o homem não se rende a Jesus, ele não é liberto na sua alma. Diga, só Jesus é o caminho para o descanso na alma. Porque a chave é na alma. A chave não é na mente filosófica. O negócio é aqui dentro, é aqui, o negócio é aqui. É aqui que a gente está preso. Preso nos relacionamentos errados, preso na família de origem, preso nas injustiças sofridas, em toda a história que a gente sofreu, né? Tantos anos de terapia, o cara fica 10 anos fazendo análise e terapia, e depois ele fica descobrindo que ele é mais doente do que ele já era. Meu Pai do céu, complicado. Porque a libertação da alma vem por meio de Jesus. Diga, só o caminho. Só há um caminho para o descanso na alma. Não é religião, querido. É aqui dentro. É essa coisa estranha, esquisita. Essa energia gostosa, boa. Que a gente levanta a mão e começa a sentir um arrepio, vai dos pés à cabeça. E a gente começa a chorar sem motivo. Porque é o poder do caminho. Porque o caminho age na alma. Diga, quem encontra o caminho, encontra descanso na alma. João capítulo 1, no verso 12. Porque essa decisão de receber Jesus é que é a chave. Enquanto o homem é arrogante e não quer se render a Jesus, o homem é orgulhoso, e nós somos orgulhosos. E nós não queremos nos render a Jesus. Fala comigo de novo, Jesus. Ele é o caminho. Não tem outro caminho. Porque só Ele vai trazer descanso para a tua alma. Em João 1,12 diz, a todos quantos o receberam. A questão toda é essa. É quando o homem se rende. Ele fala, não aguento mais lutar com a minha vaidade. Eu não quero mais ser orgulhoso. Eu não dou conta mais de viver essa aflição, essa agonia, essa dúvida, essa insegurança filosófica. Chega de intelectualidade, chega de livros, chega de opinião dos outros. Eu vou me render a Jesus. E eu decido receber Jesus. Fala comigo, receber Jesus. Esse receber Jesus, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Diga, nascer de Deus. Enquanto o homem não se rende a Jesus, ele não nasce de novo aqui. E é aqui dentro, quando o fogo de Deus começa a queimar você, quando o fogo de Deus te incendeia por dentro, removendo toda a angústia, removendo toda a ansiedade, removendo toda a dor do passado, toda a perda mal resolvida, todo trauma, todo complexo, aquele fogo vai te incendiando por dentro, porque você encontrou o caminho que traz ação na tua alma. Aleluia! Porque, amados, o caminho do descanso para a alma é Jesus, e essa que é a chave do Evangelho. Por isso que o Evangelho é único, porque ele é a única proposta de descanso para a alma. Não adianta eu ficar te filosofando contigo, querendo te convencer. Eu vou te pregar o Evangelho, eu vou declarar, recebe Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e se você for humilde o suficiente, se render a esse Evangelho, eu verei poder de Deus na tua alma. Eu verei libertação, eu verei milagres, eu verei o sobrenatural, eu verei você livre de passado, eu verei a ação dos céus na tua alma. Aleluia! Porque a conversão a Cristo, diga, conversão a Jesus, acontece em cada vida. Isso produz uma experiência única. E é uma experiência tão poderosa, porque é a criação com o seu Criador, em um encontro de harmonia, de amor, de paz, de abraço. A gente se sente abraçado pelo Pai. É uma coisa assim maravilhosa, que a gente não entende, só experimenta. Quantos podem dizer aleluia? E é interessante que é um ato de rendição. Fala comigo assim, rendição. Por quê? Porque todo encontro com Cristo antes teve arrependimento. Não tem como se entrar no caminho se não nos arrependermos primeiro. E o arrependimento, ele é quando o homem se desarma diante do seu Criador. Né? Quando o apóstolo Pedro pregava lá em Atos 3, no versículo 19, o arrependimento é a porta de entrada para o homem conhecer o caminho. É quando o homem se arrepende do que era, das prioridades, da maneira de ser, se arrepende dos erros, se arrepende da natureza errada que seguíamos, as crenças malignas. E aí Atos 3,19, quando Pedro pregava, ele estava terminando a pregação dele, e ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Só a conversão? O que é conversão? Eu estou indo por um caminho, encontrei o caminho. Conversão sempre é encontro do caminho. Então aqui, arrependei-vos significa eu estou mudando a minha mentalidade mesmo, eu estou mudando as minhas crenças, a minha mente mudou. Eu estou arrependido pela vida errada que eu levava. Convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento e conversão. Aí você tem a experiência e a tua alma é visitada. Só que Deus é tão interessante que Ele dá aquela pitadinha.
Você vai começando a ter um alívio, né? A carga vai saindo. Exatamente esse encontro, o arrependimento e a conversão faz você entrar no caminho. E o caminho é a ação do céu sobre a alma. Olha o que eu falei. O caminho, você encontrou o caminho, a ação do céu vai visitar a tua alma. Não há outra ação do céu. A ação do céu é na tua alma, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer harmonia, para trazer alívio. Descanso. Quem quer esse descanso, diga aleluia. Porque, amados, quando nós começamos essa caminhada, a gente encontra o caminho. E aí, nesse caminho, é onde nós começamos a perceber que a nossa vida entra num processo. Esse caminho que começa a me conduzir à eternidade. A vida abundante, a vida plena, a vida holística. A jornada que começa aqui na terra agora, mas nós estamos a caminho da eternidade. A partir de agora, o caminho que traz descanso para a minha alma não é apenas um caminho que eu vou resolver minhas questões profissionais, relacionais, emocionais. Não. Eu vou não somente andar na terra, mas o meu destino é a eternidade. Eu estou caminhando para a minha nova Jerusalém. Eu tenho agora olhos para a eternidade. Os valores da minha alma se revolucionam. Eu vou sendo atropelado pelos ensinos de Jesus. E Jesus começa a tirar os meus olhos do mundo e faz com que eu olhe para a eternidade. Isso vai trazendo uma aleluia, glória a Deus. É interessante, né? Porque a caminhada para a eternidade, fala comigo, o caminho. Porque Jesus disse, eu estou indo preparar-vos lugar. Ele falou lá em João capítulo 14. E Tomé perguntou, mas como é que eu faço para chegar onde você está indo? Você está indo preparar lugar para a gente? Como é que a gente chega lá? Ele fala, eu sou o caminho. Em Mateus 11, 28, todos conhecem que essa caminhada de seguir Jesus, eu creio que agora nos últimos 5 minutos que eu quero fechar essa palavra, quem está aprendendo aqui, levanta a mão e diga amém. Eu quero mostrar o motivo da minha pregação de hoje. Quando ele diz Mateus 11, 28, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A questão do Senhor é a sobrecarga que você carrega, porque é a sobrecarga que te faz errar, querido. Quando você está sobrecarregado, você está com pensamentos errados, sentimentos malignos, desejos desenfreados, tua alma está em desordem. E quando Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o que de novo? Descanso para a vossa alma. Jeremias 6, Mateus 11, 29. As passagens se casam. O caminho, Jesus Cristo. Ele é que traz descanso para a minha alma. Aleluia. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim e aprendei de mim. 2 comandos de Cristo. Fala comigo, vinde a mim, aprendei de mim. Quando eu sigo a Jesus, eu vou ter que dar um jeito no meu eu. Eu disse isso aqui há algum tempo atrás. O eu, os meus, as minhas. A tua escravidão, querido, é esse tal de eu. É aí que tem vaidade, egoísmo, inveja, cobiça, ódio, amargura. É o eu. Enquanto nós, sabe, eu conversava com uma pessoa madura esses dias e dizia para ele, você reparou que a nossa escravidão está nesse negócio de eu? O que os outros pensam de mim? O que eles acham de mim? Porque eu. É uma escravidão essa coisa do eu. Quando você se liberta, indo após Jesus, o teu eu ficou de lado. Quem quer ficar livre de escravidão? Para de falar de mim, meu, eu. É isso que faz você sofrer. É isso que pesa a tua alma. Vaidade, egoísmo, egocentrismo. É isso que nos faz ser hipócritas, porque a gente quer manter uma aparência do que a gente não é, porque os outros, o que vão pensar de mim? Então eu não sou autêntico, eu sou um mascarado na vida. A pior coisa do mundo é ser um mascarado. O mascarado esconde segredos. Então ele vive morrendo de medo que pilham ele nos seus segredos. Então agora o autêntico, que segue a Jesus, deixou o eu de lado. Ele ama Cristo, ele está aprendendo com Cristo. Ele já renunciou à vida errada, ele crê no Senhor Jesus, ele crê na vida eterna, ele serve a palavra de Deus, ele não está mais preocupado com eu, ele está preocupado em agradar o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu deixo de seguir o eu,
eu deixo de ser escravo do mal e do pecado. Porque a arma de Satanás é você ser escravo do eu. Satanás só pode lidar com você se tiver vaidade, inveja, cobiça, egoísmo. Imagina, o que vai ser da tua vida sem egoísmo, sem inveja, sem vaidade, sem cobiça, sem hipocrisia? Acho que a gente não ia saber viver direito. Tão mal acostumado que a gente está. E aí vem o poder do Evangelho. Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim. Quando Jesus falou, vinde a mim, aprendei de mim, Ele está falando, olha, Hugo, você vai ter que deixar de acreditar no Hugo, você vai ter que acreditar em mim, você vai ter que parar de se preocupar com o Hugo, você vai começar a se preocupar em agradar o meu coração. Quem pode dizer aleluia? Romanos 6:22, quando você se liberta do eu, você se liberta do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Diga, de servos do eu a servos de Deus. Aleluia. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia. Interessante, porque aí a gente começa a aprender, nesse caminho, nos é apresentado a vida do Espírito. Você já reparou que a vida do Espírito não vem no começo da caminhada, ela vem no caminho. Então o caminho só, a vida do Espírito ela vem no caminho, ela não vem na entrada. A vida do Espírito não é descoberta enquanto você não está no caminho. E 2 Coríntios 3,17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quem quer essa liberdade na alma? Logo, o descanso vem na liberdade. Quando a escravidão sai. O descanso é quando eu não me preocupo mais. Meu passado, o que vão pensar de mim, que meu futuro, minhas ansiedades, as minhas loucuras. Não, agora eu vivo para Ele, por meio dEle e para Ele. O Senhor é o Espírito. E o versículo 18, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aprendemos a buscar a Deus por meio de Jesus Cristo. A busca determina a tua transformação. Hoje você vai sair daqui um pouquinho mais transformado, porque você veio buscar a Deus com a gente. Aleluia. Diga, eu estou buscando a Deus. Tem transformação na minha alma. Sabe, amados, porque nós vamos aprendendo a ser transmutados, transformados. De pessoas carnais, escravas, pessoas cegas, aprendemos a ter uma sabedoria que não tínhamos, um equilíbrio que não conquistávamos, uma maturidade, uma força interior que não tínhamos ideia que era possível ter. Começamos a ter uma energia sobrenatural para viver, para acontecer, para conquistar. Nos tornamos fortes, determinados, convictos, porque não vivemos mais para a vaidade, para o egoísmo, não vivemos mais para o pecado, vivemos para agradar o nosso Pai, nosso Criador. Nós vivemos para aprender de Jesus e ir atrás de Jesus. Eu vou seguir Jesus e vou aprender com Jesus. Fala, seguir a Jesus, viver por Jesus. E eu fecho com 2 Coríntios 5,15. Já falei demais, me perdoem. Ele morreu por todos. Ele morreu por? Está vendo, Daniel? Mais um versículo para nós aqui. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, quando eu preparava essa palavra, eu estava me convertendo um pouquinho mais. Uma palavra singela, simples. Uma palavra que mostra o caminho. Porque na verdade, quando aquele sangue foi derramado na cruz, essa obra poderosa que liberta o homem dessa escravidão chamada vaidade,
chamado egoísmo, que nos oprime. Para e pensa, o quanto você é escravo de eu. Chega disso. É hora de ser livre. Quem segue a Jesus é livre. Quem pode dizer aleluia? Põe a mão no teu coração. Começa a declarar a tua liberdade em Jesus. Declara: Senhor, não quero mais a escravidão do mal. Não quero ser prisioneiro do meu passado. Não quero ser prisioneiro das minhas dores, nem dos meus erros. Em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, para receber paz, para receber alívio, para receber cura. Eu estou aqui para receber libertação. Ali na cruz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pai, eu creio nessa pregação. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio nessa obra maravilhosa, feita pelo meu Senhor na cruz do Calvário. Eu tomo posse hoje da minha cura. Eu tomo posse hoje da minha libertação. Eu tomo posse hoje, Pai, dessa presença poderosa em meu coração. Eu sou livre de toda a cadeia maligna. Em nome de Jesus, eu recebo cura, eu recebo restauração, eu recebo a força desse Evangelho em minha alma, o poder de Deus que me liberta, o poder de Deus que me cura, o poder de Deus que me perdoa, o poder de Deus que me faz uma nova pessoa. Aleluia! Eu recebo hoje, mais uma vez, esse Senhor maravilhoso. Eu recebo Jesus em minha alma, eu recebo cura em meu corpo, em um nome de Jesus.